evangelista São João quis nos fazer uma catequese sobre a graça santificante, ou seja, aquela graça que nos possibilita ser santos, porque é aquela que nos perdoa do pecado original, que nos faz filhos adotivos de Deus, que nos faz merecedores do céu, que nos incorpora ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Esta graça nós a recebemos no dia do nosso batismo. Mas, desgraçadamente, a graça santificante, ela é perdida com o pecado mortal. Felizmente, a graça santificante nos é restituída no sacramento da confissão. Agora, percebam só a analogia que o evangelista nos apresenta entre a cegueira, evidentemente espiritual, e o pecado. Como o evangelho nos disse, à época de Jesus, se acreditava que a cegueira era uma espécie de punição, de castigo de Deus por causa do pecado. Jesus mesmo no evangelho faz questão de esclarecer que isso é superstição, que isso é bobagem, não tem nenhuma relação entre cegueira ou nenhuma deficiência e o pecado. Porém, de um modo simbólico, se pode sim, como eu disse, fazer analogia entre a cegueira, no caso espiritual, e o pecado. A cegueira nada mais é do que a incapacidade de se receber a luz refletida pelos objetos. Ora, Jesus afirma de si: eu sou a luz do mundo. São Paulo, na segunda leitura, nos diz que nós devemos ser filhos da luz, e que nos tornando filhos da luz, nós vamos produzir os frutos da luz, que são a bondade, a justiça e a verdade. Ora, alguém que é incapaz de receber a luz, no caso aqui a luz de Deus, é evidente que não pode produzir os frutos da luz, bondade, justiça e verdade. Portanto, vive no pecado. Ora, é óbvio, como eu já disse, que aquele rapaz não era cego por causa de nenhum tipo de pecado, mas com certeza ele era pecador, porque todos somos pecadores, todos nascemos no pecado, à exceção, evidentemente, da Virgem Maria, mas à exceção dela, todos somos pecadores, todos nascemos com algo intrinsecamente mal em nossas almas, que se chama concupiscência. Nós somos todos iguais em miséria, todos iguais em miséria. E é muito curioso que a mesma inclinação para o mal que existe no coração das pessoas mais perversas que nós conhecemos, está também no meu coração, está também no seu coração. Todos nós que estamos aqui somos capazes das piores barbaridades que você possa imaginar. Sim, eu sou capaz, você também. Talvez a única coisa que nos diferencie de pessoas que nós consideramos monstruosas seja a ocasião. Mas eu e você somos pessoas monstruosas, potencialmente, é claro. Talvez você me diga assim: padre, mas desculpa, eu sei que eu não sou santo, mas eu nunca fiz nada assim de tão grave na minha vida. Olha, para falar a verdade, eu duvido de você, mas vou te dar de graça que você nunca fez nada de grave. Não fez ainda. Se você der mole,
se você bobear, se você não vigiar, acredita em mim, você vai fazer. Todos nós somos manchados pelo pecado original. Todos nós temos algo de destrutivo, de horrendo na nossa alma. E é por essa razão que Jesus, quando vai curar a cegueira daquele rapaz, ele faz uma alusão ao livro do Gênesis. Ele cospe no chão, pega um pouquinho de terra, faz lama, ou seja, barro. E nós somos feitos de barro, segundo o livro do Gênesis. Então Jesus, ele não restaura apenas um órgão deficiente. Jesus, quando dá àquele homem a graça santificante, ele restaura a própria alma marcada, a própria natureza marcada pelo pecado daquele rapaz. Nós também precisamos da graça santificante. Como eu disse já no comecinho, nós a recebemos no batismo. A maioria aqui de nós já é batizado. Nós perdemos essa graça com o pecado. E somente na confissão é que nós teremos novamente restituída esta graça, para impedir que nós nos tornemos aquelas pessoas da segunda leitura, que São Paulo diz, que fazem coisas tão vergonhosas que não tem nem coragem de dizer. Como eu disse, você e eu podemos ser essas pessoas. E é só a graça que nos impede de nos tornarmos assim. Então, filhinhos, agora na quaresma, a igreja nos obriga, ela não sugere, ela não propõe, ela obriga a todos os fiéis que não tenham, evidentemente, um impedimento canônico. Se você tem um impedimento canônico, infelizmente, nós recomendamos a misericórdia divina, rezamos juntos. Mas se você não tem nenhum impedimento canônico, a igreja te obriga a se confessar pela quaresma, a fim de que possa comungar na Páscoa. Porém, esta confissão que a igreja nos obriga é o mínimo para se dizer católico. Mas não dá para ser santo apenas com uma confissão por ano, não. Uma confissão na quaresma é só para se dizer católico. Se você não se confessa na quaresma, meu irmão, eu sinto muito, você não é católico. A igreja obriga isso. Mas o inferno está assim de católico. O inferno está assim de papa, de bispo, de padre. De coroinha, então, nem se fala, né? Está assim de pessoas que vão à missa todos os domingos. A confissão anual é só para se dizer católico, mas não é suficiente para ser santo. E nós somos chamados não apenas a sermos católicos. Ser católico é o primeiro passo para ser santo. Mas o nosso chamado é a santidade, a nossa vocação é a santidade. Tem uma regrinha, queridos, que ela é quase matemática. Quanto mais eu me confesso, menos eu peco. E quanto menos eu me confesso, mais eu peco. Na minha experiência desses 11 anos de padre, eu percebo isso com muita, mas muita clareza. Graças a Deus, a maioria aqui dos meus paroquianos se confessam com frequência. O dia que eu morrer lá no meu juízo, eu vou dizer: Senhor, eu sou um traste, mas meus paroquianos se confessavam. Isso aí vai contar alguma coisa para mim. E é realmente notório. As pessoas que se confessam com frequência vêm a mim dizendo: Padre, estes são os meus pecados. E às vezes nem a matéria de pecado grave. Outras vezes sim, a matéria de pecado grave, mas ninguém aqui que está inventando a roda. São pessoas que se vê, que caem no pecado, mas que estão lutando vivamente contra ele. Agora, por outro lado, as pessoas que quando vêm se confessar, eu pergunto: quando foi sua última confissão? E dizem: ai, padre, foi antes da pandemia.
foi há 5 anos, foi há 10 anos. Meu irmão, as calamidades que essas pessoas me contam, eu tenho que me segurar para não fazer. A pior ainda, quando ela conta a calamidade, eu fico feliz, porque pelo menos ela sabe que está no pecado. A maioria nem isso. A maioria chega para confessar. Quando foi a sua última confissão, meu querido? 10 anos. Quais são os seus pecados? Assim, os pecados do dia a dia, né, padre? Sabe como é que é? Impaciência, ansiedade. Como se a ansiedade fosse pecado, né? Aí eu, vamos lá, meu irmão, o que mais? Não, padre, é só isso mesmo, né, assim, dia a dia, palavrão aqui, né, de vez em quando, né, isso aí. Sério mesmo, para cima de Moá, que você está há 10 anos sem se confessar e teu pecado é ansiedade. Mas é isso, o cabra está tão cego, por causa do pecado, ele está tão cego, mas tão cego, que ele nem sequer distingue mais o que é pecado do que não é pecado. Então, meus filhos, não se esqueçam, todos nós aqui somos iguais em miséria. Se não for pela graça santificante, nós vamos nos perder. E a graça santificante somente é restituída àqueles que já a recebemos no batismo, através da confissão. Se você ainda não buscou sua confissão quaresmal, faça-o o quanto antes. Mas não apenas isso, confesse-se com frequência. Quanto mais você confessar, menos você vai pecar, mais próximo de Deus você estará, e mais as obras da luz, de bondade, de justiça e de verdade estarão presentes na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.